Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Diga para o irmão do seu lado: Deus quer falar com você. Diga amém. A pessoa recebeu? Aleluia, Jesus. Talvez eu tenha uma pequena dificuldade que eu dei prioridade para a água, porque eu estava saindo de casa e aí eu fui pegar as águas que eu trago, né? E infelizmente na correria acabei deixando meu óculos lá. Mas Deus, pela fé, alguém me prestou uma Bíblia com uma letra bem grandona. Tem uma dificuldade de manuseio só, né? Tem um pouquinho diferente da gente. Mas, em nome de Jesus, não vamos conseguir chegar. Amém? Então, abra a Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus, no livro de Atos. Lá no capítulo de número 1. Glórias a Deus. Nós fizemos aqui um louvor, onde dissemos que pela fé no Filho de Deus somos mais que vencedores. Amém, amém? E a palavra que nos deu essa mensagem foi exatamente a palavra de Atos, só que foi a palavra de Atos 16, quando diz: crê no Senhor Jesus e seja salvo tu e tua casa, né? Aleluia. Vamos falar muito hoje sobre família, viu? Hoje é um culto muito voltado à família, embora seja um culto de libertação, mas Deus tem um recado direto para você que foi chamado como coluna do Evangelho na sua casa. Diga amém? Amém. Aleluia, Jesus. Vou pedir para o irmão ligar para mim, o motivador. Aqui nesse altar aqui tem uma unção que você não faz ideia. É um calor aqui em cima, é fogo do Espírito. Aleluia, Jesus. Amém. Então, ótimo. Obrigado, amado. Todos encontraram a palavra de Atos, capítulo 1. Então vamos ao Evangelho de Atos, perdão, a carta, e referente aos Atos, livro Atos dos Apóstolos, e o capítulo de número 1, e o versículo que nós vamos ler agora é o versículo de número 8. Diga amém? Mas recebereis, todos encontraram? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até onde? Aos confins da terra. Oremos ao Senhor. Senhor, aí está a sua palavra, a pequena porção que teu Espírito revela para a abertura da mensagem dessa noite, do culto de libertação, Senhor. Que a tua glória seja manifestada na leitura, na explanação, no discernimento de quem ouve, na boca de quem prega e daqueles que estarão te ouvindo através até da internet depois, Senhor. A unção flua de tal forma que sejam convencidos todos pelo teu Espírito de que o Senhor falou, e quando o Senhor dá uma palavra, Senhor, ela não volta atrás. Aquela palavra, ela vai até ser cumprido o propósito pelo qual o Senhor falou. E assim seja essa noite, em mais uma vez uma ministração que teu Espírito revelou para a tua glória, em o nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Amados, qual que é o que está ocorrendo aqui nesse momento aqui? Nós vamos entender o porquê que essa passagem está sendo dita dessa forma. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, né? E ser-me-eis testemunhas. Quem é que está falando isso? É Jesus, no último diálogo que ele está tendo com os seus discípulos, após a ressurreição. Diga glórias a Deus. É após a ressurreição. Ele já está já para ascender aos céus, para subir, está para ser assunto aos céus, e os seus discípulos estão todos ali com ele. Ali ele dá as suas últimas instruções aos discípulos, e uma das instruções é esta, que eles então vão ao local que ele orientou-os a ir, e todos sabem que isso vai ocorrer no dia de Pentecostes, que é bem pertinho dessa mensagem, no capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo acontece, e ali então a virtude do Espírito Santo vem sobre todos, eles são batizados com o Espírito Santo. Diga amém? Amém. Aleluia. Você vai ver agora, voltando nos versículos antes, do mesmo capítulo que você está, no versículo 5, ele deixa muito claro aos discípulos, que logo que acontecesse a descida do Espírito Santo sobre eles, eles estariam capacitados. Diga glórias a Deus. Diga: estou sendo capacitado, porque o Espírito Santo está sobre mim. Diga amém, igreja? Aleluia. Então,
palavra de Deus deixa muito claro, no versículo 5, Jesus está falando com os seus discípulos, e Ele vai deixar muito claro para eles que quando eles receberem do alto, né, quando acontecer o fato que Ele está profetizando que vai acontecer, e é para a glória de Deus que vai acontecer isso, eles vão receber a autoridade, vão receber a capacidade, o poder de Deus para evangelizar. Diga glórias a Deus. Vamos ver o versículo 5 então juntos, para a glória de Deus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Está aí a revelação então, que ele fala, ele está na verdade citando, olha, João havia dito isso inclusive, que ele batizava com água. Ele até disse num discurso que após ele viria alguém que batizaria com fogo. Diga glórias a Deus. Então ele está revelando a eles ali que aquilo vai se cumprir agora, quando eles forem aguardar no local que eles orientou que eles fossem, após a ascensão dele. Tanto é que lá em João 14, para quem não se lembra, ele fala, não turbeis o vosso coração, eu vou, mas volto. Diga amém. Amém. Jesus volta, amém, amém. Eu vou, mas volto, para levá-los para onde eu estiver, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Aleluia, glórias a Deus. Aí ele então revela isso. Depois, mais à frente, em outros capítulos, ele fala que não deixaria os discípulos órfãos. Eu tenho que subir, eu tenho que ir para junto do Pai, porque quando eu for, Ele vai enviar. Eu vou pedir que Ele envie da parte dele o Espírito, o outro Consolador, que é justamente o Espírito Santo, que é onde tem poder de testificar a nossa fé, tudo aquilo que nós cremos sem ver. Amém ou amém? Então, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não há mistério mais. Quem é selado pelo Espírito Santo não vive mais visando as coisas desse mundo. Vivemos nesse mundo, precisamos das coisas desse mundo, porque nossa carne está ligada ao mundo. Amém ou amém? Mas nós vivemos no Espírito, vivemos pela fé no Filho de Deus, louvor que você fez. Amém ou amém? Eu vou pedir que a igreja vá, por favor, em Marcos, lá no capítulo 16. Por quê? Nessa é a passagem de Marcos 16, que ele dá uma ordem para os discípulos. Você sabe qual a ordem que é? Lá no finalzinho de Marcos, aliás, o último capítulo do Evangelho de Marcos, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Eu não sei quantos aqui são discípulos. Quantos são discípulos? Diga amém? Amém. Então, discípulo, então ele está falando com os seus discípulos até hoje. É a mesma ordem que ele deu para aqueles discípulos, a palavra ficou registrada para ser ordem para nós também, discípulos do tempo atual. Diga amém? E qual a ordem que ele deu? A ordem foi Marcos 16, e vamos a 2 versículos só, capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16. Diz assim: disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a quantas criaturas? A toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. Essa é a mensagem que Jesus deixa muito claro. Vai e pregue. Aquele que crê vai ser salvo. O que não crê já está condenado. Por quê? Não é que há uma pré-condenação, não. O homem já nasce condenado. Esse é o grande problema que a humanidade não entendeu ainda. Esses mesmos que estão se agora festejando, que isso é normal, nós também já festejamos, poderíamos até, se não tivesse culto, às vezes estaríamos fazendo a mesma coisa em casa, de uma outra maneira, obviamente, sem estar chegando aos extremos do alcoolismo, da farra, da carne, enfim, correndo risco de vida até na rua. Nós talvez estaríamos de outras maneiras. Eu me refiro ao que aconteceu há pouco na Copa do Mundo da FIFA, né? Que acabou o Brasil se classificar para a semifinal. Então, mas muitos estão agora e vão perder a vida, porque vão sair desesperadamente para festejar algo que é da carne, e que correndo riscos mesmo no meio da rua, porque ali o álcool mexe com o cérebro, o homem já perde o discernimento das coisas, enfim, começam as confusões. Então nós temos que entender que nós não estamos criticando o fato, estamos criticando a abertura que o inimigo que ele ganha nessas coisas. Então nós poderíamos até estar, se não tivesse tendo um culto hoje, também estaríamos festejando de uma outra maneira, porque somos brasileiros também, e Deus permite que nós tenhamos lazer também. Amém ou amém? Ninguém aqui é radical. Aliás, o radicalismo não é bom em nada. Nós temos que ter vigilância e sabedoria em todas as coisas. Diga amém? Mas eu quero me deter aqui ao ide do Senhor. Esse ide aqui, amados, é o mesmo ide para nós hoje. Ide e pregai a toda criatura.
E ele fala: quem crê vai ser batizado, quem não crê já está condenado. Por quê? Já nasceu, o ser humano já nasce condenado à perdição eterna, porque ele é filho da ira. Lá no jardim do Éden, alguém traiu a Deus, desobedecendo ao mandato de Deus, o primeiro casal, e toda a descendência de Adão e Eva foi amaldiçoada. O próprio Senhor amaldiçoou toda a descendência de Adão e Eva. Então a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado entrou a morte, e todos vão morrer porque todos pecaram. Agora existe uma forma de a morte não tragar a alma daquele que está num corpo humano, porque a alma e o espírito que é o verdadeiro ser do homem. Amém ou amém? Isso aqui vai para o pó mesmo, isso aqui é carne, é matéria, mas o espírito, a alma, é o verdadeiro ser do homem, é o homem interior, chamado na Bíblia de homem interior, a alma e o espírito. Esses sim que vão ter que, na vida eterna, ou prestar conta no julgamento final, ou estarem junto com Deus, louvando a Deus desde o arrebatamento. Diga: eu quero estar junto no arrebatamento. Diga amém. Quantos querem estar no arrebatamento? Diga amém. Aleluia, Jesus. Sela aí, Senhor, os que falaram que querem estar com o Senhor no arrebatamento, querem estar no dia do arrebatamento, indo para a glória, em nome de Jesus, amém? Então, mas infelizmente, muitos vão se perder, porque a Bíblia diz que muitos serão salvos, mas muitos vão se perder porque não deram crédito, e já estavam condenados. Então essa revelação de Deus aqui não é nenhum mistério. Jesus aqui não está falando nada do que a própria palavra já revelou, que desde do primeiro casal, o homem está enfadado, está condenado à perdição eterna, se não houvesse uma correção desse curso. E qual é a correção? A justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus aí? Já que o pecado entrou por um homem, ele vai ter que sair por um homem. E quem é que subiu numa cruz e chamou sobre si toda a maldição da humanidade? Jesus. Agora eu preciso crer que ele fez isso. E não é só crer e jogar sobre ele essa responsabilidade. Não, eu quero ser discípulo dele, eu quero ser imitador dele, eu preciso agir como ele agiu. Aí sim eu sou um cristão. O resto é religiosidade, o resto é religião, e é isso que nós temos combatido o tempo todo, porque as religiões estão nesse mundo por interesses pessoais dos homens, e levam homens à condenação. E o que é pior, a religião crucificou o Filho de Deus. Então nós não estamos aqui pregando nenhuma religião nova, estamos pregando o Evangelho, as boas novas do reino do céu. Diga glórias a Deus. Amém? Você concorda com isso? Então esse ide aqui que nós acabamos de ler de Marcos 16, ele é muito vivo, ele está presente. É o mesmo ide daquele tempo, é o ide de agora. Eu convido a igreja a voltar a Atos. Por que eu convido você em Atos de novo? Porque tem tudo a ver com a mensagem do ide. Se observarmos e estudarmos bem a palavra de Deus, perceberemos, deixa eu voltar aqui em Atos, aleluia, Jesus, Atos, lá no capítulo 1, glórias a Deus. Se nós estudarmos a palavra, perceberemos que a ordem de Deus ensinando para a evangelização, ou seja, ela sempre começará por um lugar. A ordem de Deus para evangelizar, ela sempre tem um foco primeiro. É esse ponto que eu quero me apegar hoje. Não sei se você percebeu, nós falamos da família no começo. Vamos voltar então a Atos 1, no mesmo versículo que nós abrimos, no capítulo 1, versículo 8. Diga amém? Vamos ver de novo lá, se você percebeu que tem um recado direto de Deus ali. Mas recebereis a virtude, que é a qualidade, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém. Substitui, pode fazer isso, amados, porque nessa ocasião estava sendo falado para os judeus. E aonde que era a capital de Israel? Jerusalém. Então, comece pelo meu povo, comece por Israel, comece em Jerusalém, comece pela casa. Ele, quando falava com os discípulos, ele deixava isso muito claro. Comece na base. Então nós temos que entender que essa evangelização que Jesus manda nos dias de hoje, que eu falei que era uma mensagem daquele tempo, e que chega até nós com a mesma ordem de Deus. Começar por Jerusalém. Qual é Jerusalém? A nossa casa, não é nem a família. A família da casa, começa pela casa, onde você tem contato direto ali com sua esposa, seus filhos. Começa na tua casa, diga amém? Amém. Começa então por Jerusalém. Agora você entende espiritualmente que Jerusalém se refere à sua casa? Até porque ninguém tem esse poder de ir por todo mundo. Somente Deus tem o poder de evangelizar o mundo, e o faz hoje com muita facilidade, através da mídia, através da internet, de tantos modos Deus está usando hoje
para se chegar à palavra em cantos mais obscuros. Mas Deus está usando de meio tremendo. Agora nós temos que entender qual é o nosso mundo. O limite, naquela ocasião, se você não entende da palavra, o mundo era muito pequeno, o pelo menos até onde eles conheciam o mundo, era um limite, tinha um limite de conhecimento. Então você vai ver aqui que o apóstolo, uma outra passagem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, eu comecei exatamente como Deus Cristo mandou. Eu comecei por Jerusalém e fui indo pelas circunvizinhanças, que também a palavra diz aí, na sequência. Comece por Jerusalém, depois ele fala, como em toda Judéia e Samaria. Pode pegar essa palavra de Deus, amados, revelada como sendo, primeiro Jerusalém, a tua casa, depois a Judéia e a Samaria, para quem não sabe, são as cidades circunvizinhas de Jerusalém. Então ele vai estar dizendo assim, começa primeiro por tua casa, depois pela tua parentela, depois o mundo, que é o mundo teu, aonde você convive, o seu trabalho, a sua vizinhança, aonde você vai comprar o pão de manhã, é o mundo seu, amém ou amém? Está compreendendo isso, igreja? Nós não temos aqui a ousadia de dizer, olha, nosso ministério vai alcançar o mundo inteiro. Essa visão é de Deus, sim, mas Ele traz as condições para isso. Quando não, Ele está falando de uma forma, quando Deus deu esse ministério para mim, Ele falou claramente, o ministério que eu te entrego é o ministério da palavra do conhecimento. É um dos ministérios mais difíceis de crescimento que tem. Você aceita? Eu falei, isso vem aqui, Senhor. Porque esse ministério é um ministério que a pessoa tem que querer me buscar. Não adianta apenas a pessoa, não vai ser através de sinais, vai ser através do entendimento, do discernimento, do culto racional. Então não é fácil, mas isso leva muito tempo, porque a carne sempre ela vai estar impedindo a pessoa buscar a Deus. Ela é inimiga de Deus. Veja aí, um dia desse aí, tem um monte de cristão que hoje não foi trabalhar, porque os trabalhos encerraram-se agora, 17 horas, 16 horas, alguns às 15 horas. Aonde estão eles? Aonde estão os filhos de Deus? Não é, amados? Não estamos julgando os que não estão aqui, mas pode ter certeza que muitos poderiam estar, e muitos não estão, impedidos também por motivo de força maior. Então nós temos que respeitar e não tentarmos julgar ninguém, apenas um conselho que eu estou dando aqui, porque isso é um fato. Há muitos negligentes também, não só nesta igreja, mas como em todas as igrejas de Jesus Cristo. Por quê? Porque a carne deseja as coisas da carne, ela cogita das coisas da carne. Então nós não podemos andar na carne, temos que andar em Espírito, amém? Aliás, Deus é Espírito. Deus é o quê? Espírito. E Ele deseja buscar, Ele está à procura de quem o adora. De que forma? Em Espírito e em verdade, amém, igreja? Então é muito importante a igreja entender esse mistério, porque o resto, amado, é religiosidade. E religião, mas não vai nessa onda. A religião crucificou Jesus Cristo, e era a religião predominante na época de Jesus, em termos de Israel, em termos de povo de Deus. Amém ou não amém? Então vamos estar muito atentos a isso. Temos que vigiar, porque Jesus não veio trazer nenhuma religião nova, Ele veio trazer notícias reais, novas, as quais nós não conhecíamos do reino dos céus. Amém, igreja? E para nós praticarmos. Então aqui, quando você leu aí, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém, agora você diga, em minha casa. Amém? A palavra diz, como também toda Judéia e Samaria, ou seja, toda a circunvizinhança. Primeiro, minha casa, a ordem é minha parentela, e depois a minha todos os lugares que eu frequento no mundo. Aí sim, e até os confins da terra. Eu convido a igreja a ir em Romanos, em nome de Jesus. Por que você vai a Romanos? Porque lá também tem uma mensagem que eu acabei de dizer a respeito do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que é o próximo livro, no capítulo 15. Aleluia. Eu vou ter que comprar uma Bíblia gigante também, quando acontecer esses casos aí. Eu estou vendo agora com bastante clareza aqui. Se fosse a minha, eu estou vendo um monte de formiguinha, tudo paradinho. Ei, Jesus amado. Vamos lá então. Romanos capítulo 15, quem encontrou, diga amém. Aleluia. Vamos ao versículo 18 e 19. Porque essa passagem ela é o complemento de Atos 1:8, nessa visão de que nós, discípulos, temos que ir, amém? E seguindo aquilo que Jesus ordenou, a ordem das coisas. Deus é decente, Ele ama a decência e a ordem. E quando Ele ordena para nós discipularmos, para nós evangelizarmos, Ele diz, comece por Jerusalém,
vá vá nas circunvizinhanças, que é a Judéia e Samaria, depois até os confins da terra. E veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 18 e 19 a esse respeito. Todos encontraram? Deixa eu ler junto com os irmãos aqui, deixa eu virar a página aqui. Porque não me ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, aleluia, e arredores, até ao Ilírico, para quem não sabe, aqui é fronteira, viu? Essa aqui é uma região fronteira com o Império Romano. Então, como eles estavam ali envolvidos com o Império Romano, era o limite que eles podiam ir. Então ali seria o limite do mundo para eles. Então o apóstolo Paulo está dizendo: estou indo até a fronteira, até onde eu posso ir, né? Então ele disse: olha, eu não tenho negado a minha fé, eu não tenho negado as instruções que o próprio Senhor Jesus deu. Então ele disse: eu tenho ido aonde Jesus mandou ir, ó, e com as virtudes do Espírito Santo. Amém, igreja? Comecei por Jerusalém, né? Os arredores, até o Ilírico. Tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Diga glórias a Deus. Aleluia. Eis aí o chamado então desse ministério. Nós não temos a ousadia de forma alguma. Não se iludam que quem tem vaidade de dizer que congrega na igreja tal, porque ela é conhecida nacionalmente, não está no lugar certo. Não está mesmo. Quem tem essa vaidade e essa preocupação de citar o nome da igreja, ao invés de dar um exemplo de testemunho de fé, está no lugar errado. Porque esse lugar aqui, esse ministério se preocupa, primeiro, em ensinar você a começar por Jerusalém, a você ser um sacerdote da tua casa. Diga amém? Amém. Está interessado em continuar ouvindo? Amém, igreja? Esse é o chamado do nosso ministério. Nós não temos nenhuma pretensão de comprar isso, comprar aquilo, ampliar paredes, porque as pessoas ficam tão preocupadas com isso. Nós estamos preocupados em que naquele dia as ovelhas que Deus colocou nesse aprisco, nesse rebanho, elas estejam entrando, como a palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Amém, igreja? Então esse é o chamado do nosso ministério. Então nós estamos aqui em Espírito falando com a igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que me inspirou essa palavra que vai ser pregada hoje aqui, já está sendo pregada? Para quem não sabe, foi uma revelação, foi uma visão, uma reportagem que eu assisti, acho que foi ontem. Aí o Espírito Santo me inspirou nessa mensagem, quando ele mandou que eu observasse aquela reportagem. Era de uma mulher aqui de Londrina, que deixou os seus 2 filhos, adolescentes de 11, 12 anos, encarcerados. Vocês viram essa mensagem, essa reportagem? Quantos que viram? Alguns assistiram. Uma senhora aqui de Londrina, uma jovem senhora, ela era alcoólatra e deve ser sozinha, deve criar os filhos sozinhos, né? Sei lá, não me aprofundei, mas pelo que eu entendi é isso. Ela tinha problemas com alcoolismo e, segundo aonde eu até entendi a reportagem, ela começou a ir para uma igreja. Eles não citam qual a igreja. Ali um PM, quando é entrevistado, ele fala: ela começou a ir para a igreja. Que bom, ela bebia, parou de beber, maravilha. Mas agora só fala de Deus, e fechou os filhos dela dentro de uma casa. E estava encarcerada há 1 semana os filhos. Quer dizer, ela se fanatizou tanto, ela radicalizou tanto. Eu não sei que igreja, não sei que fé que está sendo pregada, qual a doutrina. Não, com certeza não é a doutrina do amor de Deus, né? Porque Deus não quer ninguém clausurado, Deus não quer nenhuma seita fechando-se numa bolha, né? Muito pelo contrário. Jesus se sentava e ia na casa dos escarnecedores, se sentava porque ele comia com eles. A diferença é, ele ordena para nós não irmos. Eu não posso estar no mundo agora festejando, estou aqui na igreja, amém? Aí sim, então entenda isso. Qual o testemunho que o meu parente vai ter de mim? Que eu estive realmente assistindo, eu estive participando, mas eu estou lá na igreja, estou na igreja buscando a Deus, estou buscando discernimento, entendimento da palavra de Deus. Esse é o testemunho que um cristão deve dar para quem está observando a ele. Amém ou amém? Porque os olhos do mundo estão te observando. Não se iluda que não está, porque está te observando. É uma coisa até involuntária.
Basta você, primeiro teu deslize que você tiver, vai ser jogado tudo em você. Está vendo? Você não é crente? Você não é cristão? Cometa o primeiro deslize para você ver. Cai tudo como se fosse assim, ó. O mundo inteiro cai em cima de você. Porque o mundo inteiro está te observando. Por isso que Jesus fala, sede minha testemunhas. Começa em sua casa. Começa em sua casa. Depois você vai na sua parentela, que é Judéia, né? E Samaria. Para quem não sabe, essas regiões, Samaria, da mulher samaritana, você lembra? Ela diz, olha, eu creio no mesmo Deus, né? Tanto é verdade que ela fala para Jesus naquele poço. Esse poço pertence a Jacó, né? Ela fala claramente ali. Então ela é uma mulher que adorava o mesmo Deus que Jesus dizia ser judeu, e ela sabia que o bom judeu adorava. Uma hora ela sabia que ele estava o próprio Deus na frente dela, né? Mas assim, o entendimento dela humano, de uma mulher religiosa samaritana, ela adorava o mesmo Deus que supostamente Jesus adoraria, né? Mas ela não sabia que ele era Deus. Tanto é que ele falou, mulher, se você souber quem está te pedindo água, você não daria água para ele, você pediria água para ele. Amém? Então é tremendo aquele encontro, mas foi proposital, não é essa a mensagem de hoje. Mas eu queria só te lembrar, refrescar a tua memória, que Samaria também era um povo misturado, das tribos com povos do mundo. Então há muitos cristãos, por isso que há muitas religiões, porque é a mistura do paganismo com o cristianismo. Entende, igreja? Mas eles precisam ser amados, assim como Jesus amou e propositalmente marcou um encontro com aquela mulher. Nós precisamos amar essas pessoas também, amá-los. E não há melhor amor do que, na verdade, testemunhar o amor de Deus em nós. Amém ou amém? Então, no nome de Jesus, entenda quando ele fala Samaria, quando ele dá ordem, ele está falando, vá, comece em Jerusalém, no meio do meu povo exclusivo, depois vocês vão para a Judéia e na Samaria, as duas regiões onde adoram o mesmo Deus que vocês adoram. Amém? Vão lá, mas eles têm falta de entendimento, eles não têm discernimento. Então vocês vão lá e vão ser testemunhos. Depois vocês vão até os confins da terra. Então há uma ordem nas coisas. A igreja está percebendo a ordem? Comece em Jerusalém, comece na sua casa, depois vai para a sua parentela, depois você não se esqueça. E você pode fazer isso tudo junto e misturado, viu? Simultaneamente. Parece uma frase mundana, mas Deus me permite falar aqui. Pode fazer tudo junto isso aí. Você pode começar na sua casa, porque a sua vida não é só dentro da sua casa. Você sai durante o dia. Então você vai ter encontros com Samaria, com Judéia. Você vai também aos confins, aos teus limites. Vai até a fronteira. Amém ou amém? Que é o teu limite naquele dia. Então Deus também quer que você esteja naquele dia fazendo as três coisas, ministrando sobre a sua casa, dando testemunho, também aonde você estiver indo. Então esse é o ID de Jesus para os seus discípulos. Eu perguntei, quantos aqui eram discípulos? Quantos são? Amém? Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um culto de libertação, amados. Nós vamos, pelo Espírito Santo, hoje revelar a você que, para não deixar entrar o amor hipócrita, falamos sobre isso na terça-feira. A questão daquela mulher da reportagem, coitada, ela está bitolada a uma religião. Que bom que ela se libertou do alcoolismo, né? Segundo o PM falou ali na reportagem. Olha, mas agora, olha, como se buscasse a Deus fosse um fardo, amado. Se você não visse a reportagem toda, ele fala, agora só fala de Deus, 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 e deixou, como se buscar a Deus fosse algo terrível. Mas isso é o mal da religiosidade, é o mal da visão fechada, que a pessoa se isola na sua redoma, no seu mundo, e acha que todo mundo vai de dedo nos outros. Calma. Primeiro que quem tem filhos, não se preocupe, seus filhos são do Senhor. Qual foi o problema de Jó? Quem que entende de Bíblia Sagrada nesse lugar, sabe o que eu estou falando. Qual foi o problema de Jó? Já que eu leio Jó e eu entendo, não dá para entender Jó. Se eu estiver aí na carne, como é que Deus fala que ali é um homem que agrada a Ele, ali tem um ser humano que me agrada, as virtudes eu vejo, é um homem cheio de virtudes. Eu me agrado muito na reunião do Conselho de Deus com os seus anjos. Ele fala, olha Jó, como me agrado de Jó, o homem íntegro e reto. Por que Deus nunca permitiu que o diabo tentasse? Por que Deus permitiu que os filhos morressem? Por que Deus permitiu que ele fosse à falência? Chegasse a uma doença que não tinha cura na época? Por que então, se você lê Jó, na carne você não vai entender nunca, mas há uma passagem no capítulo 3 que te revela tudo.
e traz dentro da nossa mensagem hoje, quando ele fala, aquilo que eu mais temia aconteceu. Diga, quando o amor habita em nós, o medo vai embora. Amém? Quando você está cheio do Espírito Santo, o medo vai embora, irmãos. Porque você vai ter medo, porque se nem a morte pode com você. Amém, igreja? Nem a morte toca em você. Jesus disse isso: aquele que em mim crer não morrerá, viverá eternamente. Amém? Jamais morrerá. Diga glórias a Deus. Mas pastor, eu conheço tanto crente que morre. Amado, você está em carne, você está na carne. Você está igual aqueles que falam, Jesus está louco mesmo. Ele está acabando de dizer que derruba esse templo que ele vai levantar em 3 dias. Ele está falando do templo do Espírito Santo dele, do corpo dele. Então aqueles que estavam na carne, quando ele falou diante de um templo, acabou de ouvir dos discípulos, Senhor, você viu que construções? Ele falou, não, vocês podem, aquele dia não ficar na pedra sobre pedra. Daqui a pouco então, ele viu os hipócritas lá, os religiosos, tentando, mestre, eu sei o que. Ele fala, suas raças de víbora, hipócritas, vocês vêm perante a mim com essa hipocrisia, pois bem, vocês não sei o que, e começa a dar de dedo neles, lá em cima do templo. Ele está descendo as escadeiras do templo, e os hipócritas estão tudo lá, falando, mestre, tudo querendo prender Jesus. Ele fala, sua raça de víbora. Ele está falando dos fariseus, seus hipócritas, os líderes religiosos. Vocês não passam de raça de víboras. Pois bem, derrubem esse templo aqui, que ele já sabia que eles estavam planejando. Ele é onisciente, diga glórias a Deus. Derrubem esse templo. E vê se eu não levanto ele em 3 dias. Ele falava aquilo do próprio corpo, e aconteceu. Mas aí os tontos lá embaixo, a raça de víboras, os hipócritas religiosos, começaram a cochichar entre eles. Agora eu vejo que esse homem está louco mesmo. O templo que ele está falando demorou 46 anos para ser levantado. Eles pensavam que ele se referia àquele grande templo que ele estava saindo. Só que Deus fez de propósito isso aí, para confundi-los mesmo. Só os discípulos conseguiram entender na ressurreição. Quando ele ressurge, então eles se reúnem e eles começam, então agora eu entendo. A Bíblia diz que eles entenderam o que Jesus havia dito naquele dia. Derrube que eu levanto em 3 dias. E Jesus ressuscitou no 3º dia. Diga glórias a Deus. Então aqui é a mesma coisa, nós estamos falando em espírito. A mensagem está sendo dada em espírito. Somente quem está em espírito pode entender uma mensagem dessa. Por isso que não adianta, amado. O religioso vai continuar religioso, o hipócrita vai continuar hipócrita. A Bíblia diz que o imundo vai ficar cada vez mais imundo. Então é necessário conversão. E a conversão só vem do ouvir sincero. Quando eu quero ouvir, não para propósitos meus, e sim para o propósito de Deus, que é a salvação da minha alma. Diga glórias a Deus. Então vamos continuar aqui buscando o propósito de Deus no nome de Jesus. Então Deus me inspirou quando mostrou aquela reportagem, quando eu vi aquilo lá, Ele me trouxe a importância de relembrar as pessoas, já que estamos num culto de libertação, essa questão do fanatismo, da religiosidade, do radicalismo. Nós temos que ter sabedoria para lidar com as coisas de Deus, para não, olha que mãe, que coitada, eu estou julgando que ela está indo para uma igreja evangélica, suspeito eu, talvez uma igreja de visão fechada demais, que ela ficou tão assustada, talvez ela entrou numa mensagem que falasse do final dos tempos, do risco que tem nesse mundo, coitado, e absorveu aquilo para ela e se livrou do mal, do alcoolismo, se converteu, quem sabe, mas não está sabendo aplicar, não está tendo discernimento, sabedoria. E a Bíblia diz que a mulher sabe, edifica a sua casa, mas a tola ela mesma derruba. E muitas vezes o inimigo vai trabalhar no meio da palavra de Deus. O que você acha que ocorreu quando Jesus foi tentado? De que forma que o diabo tentou Jesus? Com a própria palavra. E Jesus se defendia com a própria palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, amém? Que um dia se fez carne. A palavra estava ali diante do próprio inimigo, o inimigo usando a palavra de Deus para tentar Jesus Cristo. Mas ele não podia ser tentado porque ele é Senhor, amém, igreja? Ele até foi, mas venceu. Diga glórias a Deus. Diga como Ele, eu também sou mais que vencedor. Diga glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu convido a igreja a ir no Evangelho de João. Vamos juntos no Evangelho de João, porque na terça-feira que Deus nos inspirou a falar de um amor. Quem esteve aqui viu, quem não teve perdeu. A falar do, eu não vou repregar em cima de uma pregação, mas eu vou dar uma fortalecida a quem ouviu na terça-feira e explanar rapidamente para os que não puderam ouvir na terça-feira a questão do amor ágape. Que existe o amor da carne, o amor natural do homem,
que não passa de uma paixão, de uma euforia, que é esse amor hipócrita aí que as pessoas sentem. Olha para a mulher, eu te amo, daqui a pouco está matando a mulher. É ou não é, amados? Estou falando alguma coisa demais, não? Ou está trocando a mulher por uma outra? É ou não é? Isso é hipocrisia? É hipocrisia. Então, no nome de Jesus, isso não é amor, isso é um amor hipócrita. É esse amor que fala do que não sente, é uma emoção. Deus não quer ninguém emocionado seguindo a Ele. Ele quer você transformado. Até combina, até uma frase semelhante, emocionado, mas né, Ele quer você transformado. Ele não quer ninguém com emoção, Ele quer todos com a unção dele. Diga amém? Então, deixa isso bem claro. E nós falamos sobre o amor ágape, que é o verdadeiro amor, é o amor de Deus. Esse amor, amados, é o verdadeiro amor. E para quem não sabe o que é ágape, nós trouxemos o entendimento para a igreja. Ela é uma palavra grega, que traduzida literalmente significa amor incondicional. O amor ágape é um amor incondicional, um amor que se doa, um amor que se entrega, sem absolutamente nada pedir em troca. Diga amém? Amém. E como é que Deus mostra o seu amor por nós? Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Fez o quê? Deu o seu único filho. É o amor que dá, é o amor que doa, é o amor que se entrega. Amém, igreja? Então, João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, deu o seu filho unigênito, para que todo, aí tem a senhora que ele fez, ele dá para que todo aquele que crê, seja o quê? Salvo. Diga glórias a Deus. Então ele dá sem pedir nada em troca, ele está dando algo precioso para alguém, ainda está oferecendo algo maior ainda. Diga glórias a Deus. Está oferecendo algo tremendo, maior não, digo algo tão bom quanto. Estou dando o que eu mais valioso tenho, para que você seja beneficiado. Eu não vou ser beneficiado em nada. Diga amém? Porque se você não for salvo, igreja, se não essa raça humana não for salvo, Deus não deixaria de ser Deus. Você entende esse mistério? Então não é, Deus não está querendo nada para ele não, porque ele pode criar tudo de novo. Moisés, ele fez um teste com Moisés. Essa hora ficou registrado. Moisés, eu me cansei desse povo, Moisés. Quando o povo insistia em provocar a ira de Deus, o povo de Israel, né, amado? Você conhece a passagem que Moisés tirou o povo de Israel, andou 40 anos no deserto e provocando a Deus o tempo todo. Nem bem atravessou o Mar Vermelho, já estava provocando a Deus. Lançou primeiro, fez festa, igual muitos vinham aos domingos fazer festa, mas na segunda já estão murmurando contra Deus. Acabaram de atravessar o Mar Vermelho, estavam fazendo festa, mas daqui a pouco em seguida, poxa, não vai ter nada para a gente comer não aqui, como é que é esse negócio? Aí Deus manda maná. E passou um tempo, só essa coisa que cai do céu, não tem mais nada, eu quero carne. Lá no Egito, nós pelo menos tínhamos, de vez em quando tinha carne. Olha que povo mal agradecido. Na verdade, Deus tinha um projeto com eles, de levá-los à terra prometida, onde manava leite e mel, onde tudo que se plantava dava, uma terra maravilhosa. Tanto é que foi dada Canaã para eles, mas não para aquela geração murmuradora, hipócrita, de amor fingido. E é isso que Deus não quer no seu meio, amados. Então, no nome de Jesus, Moisés, eu estou fazendo um teste com você. Não fala que é teste, mas se você ler a Bíblia, você percebe claramente que você acha que Deus ia fazer o que ele falou. É igual o filho de Abraão, né? Abraão, Isaac, né? Leva teu filho lá que eu quero ele como oferta. Mas Abraão ficou, mas Senhor, o Senhor me deu Isaac, é o meu único filho legítimo, com a mulher que eu amo, não quero saber, eu quero ele para mim. Abraão não falou nada disso. Abraão simplesmente calou-se e levou o seu filho para o sacrifício. No último momento que Deus fala, não toque nele. Na hora que ele ia matar o filho, falou, não, imolar o filho, não faça isso. Eu já providenciei, já, como você disse com a tua própria boca há pouco. E o filho dele levando a lenha, falou, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo tudo preparadinho para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal para o sacrifício? Aí ele não mentiu para o filho, falou assim, Deus proverá. Aleluia, Deus proverá. Aí Deus fala assim, suspende esse homicídio, embora eu tenha te ordenado, suspenda isso, não toque no teu filho. Olha lá, que você acabou de dizer pela tua própria boca lá, eu provia lá, olha o animal preso lá, com chifres lá no galho lá. Vai lá, pega aquele animal e solta teu filho. Então Deus provou a amizade, o amor que Abraão tinha sobre ele. E agora, voltando à questão de Moisés,
Então Deus vai e fala para Moisés: eu estou cansado desse povo, Moisés, ou povo murmurador, ou povo que me provoca aí o tempo todo. Olha, Moisés, faz o seguinte, não me peça, não me fale mais nada desse povo comigo não. Olha, eu vou destruir esse povo inteirinho e vou te dar um novo povo. Você acha que Deus não tem poder de fazer isso, amados? Claro que tem. Eu acabei de dizer agora, se a raça inteira humana não fosse salva, Deus não deixaria de ser Deus por causa disso. Isso não aumenta nem diminui a qualidade dele, porque ele é Deus, ele é Deus e pronto, ele faz o que ele quer, ele é Senhor sobre todas as coisas. Diga amém? Amém. Então a raça humana desça do pedestal, desça da caixinha de fósforo e se humilhe na presença do Altíssimo. Amém? No nome de Jesus. Porque Moisés, dessa hora, podia falar: isso mesmo, Senhor. Sabe uma coisa, eu tenho razão, eu também me cansei. Eu estava por aqui já com esse povo, mas ainda bem que o Senhor falou isso aí, porque bem de encontro eu também estou. Estou cansado desse povo. Me dá um outro povo então. Moisés não, ele dobra o joelho, chora e fala: Senhor, misericórdia. Senhor, o que as nações vão falar do Senhor? Olha o que ele fala para Deus: Senhor, não faça isso, eu te imploro. Não destrua esse povo. O que vão dizer do Senhor as nações que viram o Senhor tirar esse povo do Egito? Vão dizer o que do Senhor? Como é que o Senhor vai ficar conhecido então? Senhor, ele começa a falar e Deus se agrada muito. Moisés fala: tá bom, Moisés, tá bom. Eu não vou fazer nada desse povo não. Mas ó, não vou deixar eles entrar na minha glória. Essa geração não. Os filhos deles entrarão. Mas essa geração vai caminhar até o último morrer. Mas eles não vão entrar. A descendência deles, eu dou a terra prometida, se eles não murmurarem. Mas Deus já sabia que haveria ali um grande líder que depois substituiria Moisés, que a culpa não foi nenhuma de Moisés, né? Moisés, coitado, não teve culpa nenhuma. Assim como pastores, nenhum tem culpa do que acontece com o rebanho. A missão de um pastor é pregar. Você vive se você quer. Amém ou não amém? Mas é fácil jogar nas costas dos outros, né? Então não jogue não, porque a salvação é individual. Amém, igreja? A função do pastor é pastorear. E pastorear não é viver a fé de ninguém. É pastorear, é cuidar, é pregar, é cuidar, estar olhando atento, né? Estar em espírito, cuidando, observando o que o inimigo pode estar fazendo com o rebanho de Jesus Cristo. Agora o verdadeiro pastor, sim, ele dá até a vida por você, como já fez. Amém, igreja? Voltando aqui então para a glória de Deus, eu pedi que você fosse a João. Você viu o amor grande desse Deus, um amor incondicional. Você viu que Deus prova o seu povo. Então Deus muitas vezes pode estar nos provando também. Qual vai ser a sua reação no meio da prova? Você vai murmurar ou vai glorificar Deus? Tivemos aqui na sexta-feira passada lendo o testemunho da minha irmã. Não quero exaltar minha irmã não, viu? Porque Deus, a irmã é mulher de fé, sabe que exaltado seja o nome do Senhor. Mas a irmã é um testemunho vivo da glória de Deus, né? O testemunho da irmã foi lido aqui em público. Essa mulher está passando por tudo que... Olha, muitos passam por muito pouco perto do que essa mulher passou. Em nenhum momento ela negou a fé dela. Muito pelo contrário. Sem voz alguma, ela estava lá glorificando a Deus nos hospitais. Ela, mesmo sem voz, ela evangelizava. Eu comprovei isso. O filho dela acompanhou isso. Então não estou exaltando a minha irmã, estou apenas dando um exemplo que é assim. Muitos, por muito menos, abandonam a fé. Isso é hipocrisia. Isso não teve encontro com Deus. Porque Deus prova o seu povo. Não para que ele saiba quem é o povo dele, não. Para provar para você mesmo. Quando eu falei já várias vezes aqui na igreja, que quando você está estudando, quer seja na escolinha, quer seja no primeiro grau, quer seja no secundário, quer seja no último grau, que é a faculdade, no estudo superior, você tem que fazer provas. Não adianta o pessoal falar: pastor, professor, já sei tudo, viu? Pode me dar nota 100 que eu sei tudo. Não, filho, as coisas não são assim não. Você diz isso, você está dizendo que você sabe? Então vamos fazer o seguinte: dia tal é o dia da prova, vem preparado. Vamos ver se você sabe mesmo, né? Então o dia da prova é feito. Então todo mundo tem prova. E agora não sei, se você realmente está preparado, na prova você vai passar, vai receber nota azul. Se você não está preparado, você é um negligente, um aluno negligente que só está ali ouvindo, mas o interesse seu é só no canudo. O interesse é só mostrar a religiosidade. Então aí cuidado. Esses aí não tiveram encontro nenhum com Deus, com a sabedoria. Não tiveram encontro nenhum, muito pelo contrário, estão engatinhando ainda e não podem receber nenhum tipo de recompensa, de nenhum tipo de canudo, porque ainda tem que caminhar muito mesmo ainda. Então Deus está abrindo seus olhos. Isso aqui é culto de libertação, amado, para ninguém ficar iludido. Aqui é um culto que abre a mente e faz você medir, você mesmo mede. Que amor que eu tenho aqui? É um amor incondicional ou ele é condicionado a alguma coisa? Se for um amor condicionado, não é o amor de Deus, é um amor do mundo.
Amém, igreja? Então a igreja tem que aprender a medir a sua fé, a medir as suas práticas de cristianismo. A própria igreja, cada um, porque nós estamos falando de alguém que vai ter que sair daqui e pregar o Evangelho, ser testemunho do Evangelho na sua própria Jerusalém, na sua casa. Depois na Judéia e na Samaria, que é a sua parentela, aos que te cercam, e até os confins da terra, até onde você colocar os pés, você vai dar um testemunho de que é um cristão ou é um religioso. O religioso é facilmente identificado. O próprio fruto, os resultados das obras mostra que é carne. Agora quem está em espírito não, mostra o resultado do fruto do Espírito Santo. Diga amém? Você vá, por favor, em nome de Jesus, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Porque a Bíblia fala do que é o verdadeiro amor. E o que é o amor verdadeiro? O amor ágape. Como é que é esse amor? Como é que eu conheço esse amor? Como é que eu descubro se eu tenho um amor ágape? Ou se ainda é um amor hipócrita, um amor do mundo? É simples, amado. Leia a palavra, estude a palavra, e a própria palavra vai te ensinar se você tem um amor ágape ou se é um amor do mundo. Esse amor do mundo está te enganando, está te iludindo, vai te levar rapidamente ao divórcio com Deus. Diga-me, pode. O que venha o mais rápido possível, o amor ágape, a todos os corações de quem busca Deus, né? E como é que é o amor ágape? Capítulo 13. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 4 a seguir. O amor é... Deixa eu pegar na minha aqui, que aqui a tradução está um pouco diferente. Está dizendo que o amor é sofredor aqui. É a mesma coisa, né? Paciente, né? 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente. A outra Bíblia aqui diz: o amor é sofredor. A caridade é sofredora. O amor é sofredor, é paciente, é benigno. Amém, amém? O amor não gera inveja, não é isso? Não trata ninguém com leviandade, não se soberbece. Versículo 5 diz que não se porta com indecência, não é isso? Não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca, mas nunca acaba, jamais acaba. Diga amém? Eu vou parar aí porque não precisa mais ler nada, né, amado? O amor jamais acaba. O verdadeiro amor, que não quer nada em troca, ele só faz aquilo por fazer, simplesmente porque ama. Diga glórias a Deus. Então o amor, meça se você tem um amor ágape, porque este amor é o amor que vai testemunhar que Cristo está em você. Amém ou amém? Então vá, por favor, em outra passagem, vai em Efésios, no capítulo 5. Por que eu falo para você em Efésios 5? Porque a palavra de Deus nos manda aí começar a pregar, testemunhar o amor de Deus, começar pela família. Como é que eu consigo então ensinar minha família a ter esse amor? Como é que eu vou pregar para a minha família? Como é que eu vou fazer para a minha família perceber o amor ágape em mim? Efésios capítulo de número 5, por favor. Glórias a Deus. A gente sofre com a Bíblia que a gente não conhece. Aleluia, Jesus. Timóteo, Hebreus. Glórias a Deus. Vamos em Efésios, capítulo 5. Lá no versículo número 1 e 2. Sede, pois, o que, igreja? Imitadores de quem? Então a pergunta é: como é que eu levo o amor? Como é que eu vou fazer a minha família testemunhar, testificar que Cristo está em mim, de que o Espírito Santo está em mim, de que eu tenho em mim o amor de Deus? Então, sendo imitador de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou. Ou seja, é o mesmo amor, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, em aroma suave, né? Diga amém? Vá, por favor, em nome de Jesus. Em outra passagem, vou pedir que você vá em Provérbios. Por que em Provérbios? Passagem muito conhecida da igreja, principalmente quando apresenta uma criança. Provérbio 22, versículo 6. Tem música que nem vou precisar ir lá, que eu sabe de decorar e salteadas. Eu vou nem precisar ir.
Já sei de cor e salteado esse provérbio. Mas o que eu vou responder para a igreja? A pergunta era, como é que eu levo para a minha família o amor? Como é que eu faço para a minha família ver? A Bíblia já respondeu em Efésios, imitando a Deus. Agora, eu não posso esquecer que tem que começar na minha casa. E a minha casa envolve filhos. E se eu tiver criança, é ali que começa tudo. É ali que começa tudo, amados. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho que deve andar. O que mais diz aí? Por quê? Porque é terra boa, amados. Foi plantada na pureza. A semente foi lançada na terra pura. E aquela terra, aquela semente no tempo certo, porque o próprio Espírito se encarrega de semear, de lançar, não é semente, cuidar, né? Quando vem o tempo, regar, né? Regar a semente, amém? E no tempo certo ela vai criar raízes. Nós não vemos, porque a semente, quando é lançada numa terra, ela fica lá embaixo da terra. Você não vê nada, a não ser quando começa a aparecer, sair da terra. Mas para sair da terra, há muitas coisas que acontecem. Primeiro que a semente morre, depois ela vive de novo, né? E há tantas coisas que acontecem embaixo da terra, porque enquanto está caindo água, e Deus se encarrega de regar a semente que Ele plantou uma criança. Pode ter certeza disso, amados. No tempo certo. Não são poucos não, amados. Quantos que começaram com a gente aqui? Tivemos no início desse ministério aqui mais de 60 jovens, e muitos deles eram crianças, que hoje, para a glória de Deus, muitos são homens e mulheres, pais de família, mães de família. Já efetuamos mais de quase 40 casamentos dentro desse ministério. Então, para a glória de Deus, amados, é assim, a semente foi plantada. Tem até exemplos aí de pessoas que ninguém dava nada. Não vou citar nome porque não convém. E hoje eu encontro com essa pessoa fazendo compra no mercado para sua casa, sorridente, né? Eu pergunto, fazendo compra, filha? Não, estou comprando para o meu trabalho, que a empresa mandou eu comprar aqui, mas toda uniformizada. E era, até uns tempos atrás, uma que ninguém dava valor nenhum, uma pessoa. E hoje, para a glória de Deus, a pessoa que ela nasceu aqui, começou a ser plantada a sementinha. Tem uma pessoa da igreja aqui que tem um grau direto de parentesco com ela, e sempre deu exemplo, sempre deu testemunho, e no tempo devido, está aí frutificando. Então não vou citar nome, porque a glória pertence ao Senhor. Mas o conceito tem que ser dado. Amém, igreja? Que a igreja tem que aprender. Se eu tenho criança, eu tenho que ensinar a criança qual o caminho que ela deve andar. Hoje muitos pais tropeçaram. O filho percebeu que basta ter um jogo da Copa do Mundo, meu pai não vai para a igreja. Quantos pais que hoje deram péssimo exemplo, hein? Quantas mães que deram péssimos exemplos hoje para as suas crianças. Mas existem os que estão firmes, que vão, né? Mas terão outras oportunidades, em nome de Jesus, né, amados? Porque você está dando testemunhos, e as crianças estão te observando, como o mundo também te observa. Então, se a Bíblia diz, começa na tua casa, é ali que você começa tudo, o mistério é ali. Não adianta a pessoa, eu me converti agora, eu quero ser pastor, quero evangelizar o mundo. Começa na tua casa primeiro. Eu estou testando você, não é assim não. Não é assim que quero ser. Eu quero ver se você primeiro é sacerdote da tua casa. Se a tua mulher olha para você com um olhar admirado, olha, está ali meu marido, é um homem de Deus. Se teus filhos te olham para você de respeito como um homem de Deus. É assim que Deus prepara um servo dele, não é na faculdade, não é dando título e recebendo honras de homens na frente. Diga amém, igreja? Você consegue entender isso? Recebe essa palavra? Para Deus não tem valor nenhum isso, amados. Nenhum valor a pessoa receber um canudo, não, um título de alguma coisa, se perante a Deus não é nada. Tudo isso é vaidade. Então começa, as Escrituras ensinam, eu tenho que começar na minha casa. Então comece em sua casa. A família é extremamente importante. É a primeira instituição sagrada de Deus. Diga glórias a Deus. Formada por Deus, né? Em nome de Jesus. Então vamos a uma outra passagem. Provérbios 22:6 você já leu. A pergunta foi, como é que eu faço se chegar na minha família isso? Já respondeu Deus a pergunta. Imite-me, seja meu imitador como filho amado. Aí então começa a ensinar a tua criança o caminho que deve andar. Vamos a outra passagem, vai em nome de Jesus, em Deuteronômio, lá no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Vamos ao capítulo de número 4, quando Deus dá uma ordem para Moisés aqui, e nós somos o Israel de hoje, então essa ordem chega até nós, amém? Jesus disse, eu não vim mudar nada, eu vim confirmar as Escrituras, amém?
vem dar um verdadeiro sentido a ela. Então, Deuteronômio, no capítulo 4, se você olhar o versículo 9, a questão de ensinar os filhos, veja que tremendo que é essa revelação aqui. Tão somente guarda-te, a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos, e aos filhos dos teus filhos. O versículo 10 também, só a parte B lá, só o finalzinho. A parte B diz assim, aqui Moisés fala, vamos ler a parte A também. O dia em que estivesse perante o Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunteis o meu povo, e os fazer ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Aí está a revelação. Então, como é que eu vou evangelizar minha casa? Primeiro eu vou dar um testemunho, vou amá-los, eu vou imitar Deus na minha família, vou imitar Deus na Judéia, no meu parentesco, na minha Samaria, nos parentes de primeiro grau. Depois eu vou imitar a Deus onde eu compro pão, aonde eu busco, faço a minha compra, onde eu vou diariamente, no meu trabalho, no meu estudo, na minha faculdade. Eu vou ali evangelizar com a minha própria vida e vou mostrar a esse povo a diferença de um servo de Deus e quem não serve a Deus. Amém ou amém? Está compreendendo, igreja? Finalmente, vamos lá, para finalizar, vamos em 1 João, no finalzinho da Bíblia agora, em nome de Jesus. Aleluia. 1 João, primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia. Porque eu peço que você vá até lá. Porque enfim, a verdadeira família de Cristo ama com o verdadeiro amor. Amém? Quem é de Deus ama. E a Bíblia diz que quem não ama não é de Deus. É isso que nós vamos ler agora em 1 João, no capítulo de número 4. 1 João, capítulo 4. O versículo de número 7 e 8. Quem encontrou, diga amém. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, ou seja, o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, está falando do amor ágape, viu, igreja? Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga glórias a Deus. Então, quem ama é porque conhece a Deus, o amor ágape. Quem não tem o amor ágape, o amor incondicional, o amor que se doa, o amor que é sem compromisso nenhum, ele não dá nada, não exige nada, simplesmente ama, perdoa, ele é um amor ágape esse. Se entrega, mesmo às vezes num estado de inimizade. Aliás, a Bíblia diz que Deus nos amou num período da inimizade, porque houve uma separação entre a raça humana e Deus, cometida lá no Éden, quando aceitaram a voz da serpente, ao invés de ouvir a voz de Deus. Amém ou amém? Então a Bíblia diz claramente que Deus nos amou no meio da inimizade, quando nós éramos inimigos dele. Porém, imagine agora, a Bíblia fala, como é que o que ele vai fazer agora, declarando que vós sois meus amigos, disse Jesus aos discípulos. Amém? Jesus disse isso aos discípulos, não disse? Eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Diga glórias a Deus. Se ele nos amou na inimizade, meu Deus do céu, como é que vai ser esse amor na amizade agora? Não? Amém, igreja? A igreja tem que compreender isso, não pode nunca duvidar do amor de Deus. Nunca solte da tua boca, Deus se esqueceu de mim, acho que Deus, misericórdia, não ache nada. Tenha certeza de uma coisa, quem vai a Jesus jamais é lançado fora do amor de Deus. Diga amém? Eu vi a igreja feliz por isso? Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus, é uma revelação isso aí, amados. Nunca, você jamais estará longe do amor de Cristo. Nada poderá te separar do amor de Cristo. Amém, igreja? Vá, por favor, em nome de Jesus. Eu já li 1 João? Já li. 1 João 4, 6, né? Para a glória de Deus. Vamos em nome de Jesus em Romanos, capítulo 16. Porque a Bíblia também me responde a uma outra pergunta. Eu estou batendo na tecla de religiosidade, estou batendo na tecla de cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas temos que ter esse cuidado mesmo, temos, amado. Existem os falsos profetas, existem os falsos cristãos, existem os hipócritas, existe tudo isso aí em nosso meio. Mas como eu vou identificar? Como é que eu vou saber quem é religioso?
Porque a Bíblia diz que anda em nosso meio. Como é que eu vou saber? Então vamos lá ver se a Bíblia fala isso mesmo. Vamos em Romanos, no capítulo de número 16. Aleluia. Capítulo 16, vamos no versículo 17. A pergunta é: como é que eu vou conhecer os religiosos, já que eles andam em nosso meio? E a resposta é essa: quando só se interessarem por Deus para resolver os seus problemas, são os religiosos, são os hipócritas. É esse que você tem que se apartar. Vigia. E é fácil identificar eles, amados. É muito fácil identificar. Não estou dizendo para criar nenhuma separação, nenhuma contenda. É para você não se iludir com ninguém. Que às vezes você fala: nossa, muitas vezes o diabo vai usar pessoas desse tipo dentro das igrejas para desviar a fé daqueles que estão firmes no Senhor. Mas quem está firme, quem teve um verdadeiro encontro com Deus, ama incondicionalmente. Aconteça o que acontecer, ele vai estar sempre olhando para o alvo, que é a salvação, que é Jesus na cruz. Amém? Quando Jesus subiu na cruz e fez o que ele fez. Romanos 16, versículo 17 e 18. Responde essa pergunta: como é que eu vou identificar esses tais? Então o apóstolo aqui diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões, dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos destes. Versículo 18: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus, mas servem ao seu próprio ventre, diga, aos seus próprios interesses. Amém, igreja? Então servem aos seus próprios ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Está aí um cuidado que a igreja de Jesus tem que ter na terra. Vigiar. Eu às vezes sou cobrado: pastor, aquela família, aquele pessoal que desapareceu, o que acontece? Você não vai visitá-los? O que acontece? Eu encontrei com fulano, falou mal do senhor, ele falou que o senhor vira as costas. Amado, vigia, amado. Quando a próxima pessoa falar mal, vai ser de você. Porque chega ao ponto de alguém falar mal do seu pastor que você conhece, a próxima pessoa é você. Então vigia. Ora para essa pessoa. Ora, porque se eu sou no ministério que eu tenho a convicção de que sou pastoreado por alguém que está em espírito, jamais eu vou cobrar alguma coisa dessa pessoa, porque eu sei que essa pessoa é Deus que governa esse lugar e a vida dessa pessoa. Amém ou não amém? Então, no nome de Jesus. E existem muitos que se parecem, mas na verdade nunca tiveram encontro com Deus. São os tais religiosos, os quais o Senhor fala: cuidado com esses, para que você não desvie da sua fé. Vá lá, a favor, em Filipenses. Ainda dentro dessa resposta, a pergunta que foi feita: como é que eu vou conhecer os tais religiosos, se é que andam em nosso meio? Como é que eu vou reconhecê-los? A Bíblia respondeu: porque eles só procuram os seus próprios interesses. O negócio deles é o próprio ventre deles, o resto não importa. Então vigia, a palavra diz, para você fugir desses, não ficar olhando para eles. Olhe só para Cristo. Filipenses capítulo 3, ainda dentro dessa visão, versículo 18 e 19 também. Quem encontrou, diga amém. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, até com lágrimas, que são inimigos de Cristo, da cruz de Cristo. Olha aí, amados. O apóstolo Paulo aqui está revelando com muita tristeza, contando aos filipenses que muitos que andam no meio dos cristãos, ele fala isso com muita tristeza, até com lágrimas nos olhos, até chorando. Eu revelo isso a vocês, que muitos deles são inimigos da cruz de Cristo. E o versículo 19 diz: cujo fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre, o Deus deles é o ventre, é o próprio desejo, a culpa, e cuja glória confusão, é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Amém, igreja? Só uma maneira de mudar a vida dessas pessoas, né, amados? É orando por eles. Só Deus pode mudar a vida dessas pessoas, como mudou a minha e a tua vida um dia. Amém ou amém? Você e eu, se é que você não nasceu já num lar evangelizado e cresceu já cumprindo a palavra de Deus, você foi um como eles. Você só procurava Deus para os seus interesses, não é? Você achava que buscava Deus, ia lá de vez em quando na igreja, rezar, né? Ia lá buscar em tal lugar lá, o passe, né? Buscava Deus para o seu interesse, para os seus próprios interesses. E até muitos falavam: Deus não está resolvendo, eu vou procurar no ocultismo, e até nos ocultismo, achando que Deus estava lá também. Então, na verdade, eu e você
Me perdoe se alguém nasceu no lar evangélico e foi evangelizado desde o ventre da mãe. Esse está fora dessa revelação. Às vezes também até não, às vezes até pior, cresce religioso, se não foi bem ensinado. A palavra diz para ensinar o caminho, não ensinar a religião. Amém, igreja? A ser imitador de Cristo. Amém? Então, para a glória de Deus, então muitas vezes, muitos que nasceram são até piores que pessoas do mundo, porque quando sai da caixinha é misericórdia, né? Então tem que vigiar e ver o fruto das pessoas. Como é que eu sei que a árvore é boa? Pelo fruto. Amém? Nenhuma árvore boa não vai dar fruto ruim. Amém ou não amém? Então vamos continuar aqui na revelação. Mas voltando à questão dessas pessoas que andam em nosso meio, Deus fala para nós orarmos por eles. Só uma pessoa que pode mudar a história dessas pessoas é orar por eles. E temos que amá-los, assim como amamos aqueles que amam a Deus. Eu não vou me assentar com eles, não vou participar das coisas que eles fazem. Eu vou estar, se lhe for chamada a presença, eu vou estar lá. Quando eu gerenciava uma empresa, já convertido, já depois de pastor, tive muitas vezes convenção que eu tinha que ir. O pessoal bebia, vinha com cerveja, vinha com... Até uma inauguração, às vezes me ofereceram até uma taça para mim comemorar. Você vai comemorar a inauguração? Como? Está aqui a taça, comemore! Aí alguém olhou para mim assim: você vai beber isso aí? Eu falei: não, fica tranquilo. Peguei a taça na mão, o pessoal: tá bom, tá. Aí a sabedoria. Acabou, todo mundo: bebê, eu botei no cantinho lá. Por quê? Não posso fazer? Não. Eu não quero jogar nada para dentro do templo de Deus que contamina o templo de Deus. É um vigilante, um sacerdote da casa. E usei de sabedoria. Alguém pode até ter observado: olha, ele bebeu, mas ele brindou. O seu problema não é que eu não brindava, que eu não comemorava. Eu comemorei, agora me forçar a beber, ninguém pode. Amém ou não amém? Eu estou cuidando que isso. Eu não vou falar para ninguém de Deus. Eu não precisei falar. Meu ato mostrou a minha fé. Amém? Diz: mostra a tua fé, que te mostra a minha obra. Pelas minhas obras você verá a minha fé. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, tem que ser colocado tudo isso. E o cristão tem que ter entendimento dessas coisas. Eu fui uma vez convidado para um casamento em que não me convidaram para padrinho da igreja, porque não era igreja cristã evangélica. E era parente direto, ligado direto. E aí, quando eu for em minha casa: o senhor desculpa, tá? Não está convidando o senhor, tio, para ser padrinho da igreja, porque eu sei, eu respeito. Aliás, se o senhor não for também, eu respeito. Mas eu quero uma coisa: eu amo muito o senhor, quero que o senhor vá primeiro no cartório, ser meu padrinho de cartório. Eu falei: filha, se você me convidasse para a igreja, eu ia com o maior prazer também. A minha alegria é ver você estar lá, casando e buscando, realizando teu sonho. Ela começou a chorar, chorou sem parar. Eu nunca imaginei ouvir isso do senhor, tio. O senhor vai na igreja? Eu falei: vou com o maior carinho, mas eu não me importa. Mas agora já está todos convidados da igreja. Se eu soubesse, não se pode. A alegria minha de ir no cartório é a mesma. Sabe que eu vou estar lá na primeira fileira, e fui na primeira fileira mesmo. Vou estar lá e você pode olhar nos meus olhos, se eu não vou estar com a mesma felicidade. Você é uma filha para mim. Minha sobrinha se derramou, mas estava lá eu e a pastora presente lá, na primeira fileira lá, e ela só observando. Quando ela entrou, quando ela olhou para mim assim, ela deu aquele sorriso. Eu falei: glória a Deus. E abençoava. Ela ficava lá: oh Deus, abençoa. E é uma sobrinha muito querida, está casada e bem casada, em nome de Jesus. Então tem que ter sabedoria, mas ela nunca vai esquecer isso aí. O inimigo colocou na mente dela: ele não vai. Ele me levou. Ela não podia me deixar fora, sou tio direto, de sangue, sou irmão do pai dela. Ela me levou então para o cartório, mas o tio dela estava lá, presente na primeira fileira da igreja, e louvando a Deus por ver uma vida se realizando, um sonho, né? Então, no nome de Jesus, tem que ter sabedoria o povo de Deus. Amém, igreja? Radicalismo não é bom para ninguém, amados. Só causa divisões. Vá só para nós finalizarmos, em nome de Jesus, em Romanos capítulo 8. Porque se alguém teve realmente um encontro com Deus, vai ser imitador de Deus. Mas que palavra forte, pastor. Não é louco. Mas se eu tenho ousadia de falar se alguém realmente teve um encontro com Deus, eu vou dizer até mais. A Bíblia diz: se é que o Espírito Santo habita em vós. Se é que. Tem muitos que pensam que o Espírito Santo está aí, mas não está não. Ainda é o espírito do erro que está governando, enganando e iludindo as pessoas. Vigia, amados. Veja o que a Bíblia fala a esse respeito. Você tem que aprender a curso de libertação. Isso aqui não é igreja. Ninguém quer enganar ninguém aqui, né, amados? A Bíblia diz, não diz só quem é que, se é que teve encontro com Deus. A Bíblia diz: se é que o Espírito Santo habita em vós. Se é que não é o espírito do erro que ainda está aí. Veja o que a Bíblia diz aqui, no nome de Jesus, Romanos capítulo 8 e o versículo
8 também. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Olha aí. Então o pastor não falou nada demais aqui, amados. Se a pessoa tem que aprender que conversão é sério, libertação é coisa muito séria. Afinal, estamos num culto de libertação. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando estou conhecendo a verdade, diga amém. Diga: então estou sendo liberto, estou sendo transformado. E logo, logo, todos verão que o Espírito Santo habita em mim. Aplausos ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia.